O tempo é todo seu, valendo. Então, Diego, como já foi criado aqui um plano de fundo, onde Jesus Cristo ele é sim o principal mensageiro de Deus, e aqui não tem-se como negar, seria muita heresia da sua parte negar isso. Então, até por conceito, Cristo só pode ser Miguel, porque Miguel é destacado como o principal mensageiro, é o significado da palavra arcanjo. É arcângelos, ou arque é principal, ângelo é anjo. Então, ele é o principal anjo. E anjo significa apenas e unicamente mensageiro. Então, Jesus é o principal mensageiro. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. E como que você responderia essa pergunta? É o que eu quero que você responda numa das perguntas que eu farei. Mas respondendo de forma objetiva, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 diz assim, ó: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está de pé a favor do povo a quem você pertence. Então, aqui dizendo que Miguel é um grande príncipe que vai agir em defesa do povo de Deus. Então, esse grande príncipe vai se levantar num determinado tempo da história humana. Quando? Aí o versículo continua. E haverá um tempo de aflição como nunca ocorreu desde que começou a existir nação até aquele tempo. Lembra dessas palavras aqui ditas por Jesus? Vai haver uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio da humanidade. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. É esse período aqui, ó, Daniel capítulo 12. É um tempo de aflição como nunca ocorreu antes. Então, dentro da grande tribulação, Miguel vai se levantar em defesa do povo de Deus. Por que aqui tem Miguel e não Jesus? Porque Jesus ainda não tinha recebido esse nome. Jesus só recebe o nome quando o anjo conversa com Maria. E é só no Novo Testamento. Tem um texto dizendo que Miguel é Jesus? Não tem. Assim também como não tem dizendo que não é. O que nós identificamos existe o Filho de Deus, já estava muito antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele já existia, e o nome dele não era Jesus. Aí esse Filho de Deus, que estava com Deus no princípio, que é chamado de um título de palavra, ou dono de uma ou porta-voz, ou logos, ou verbo, enfim. Então, aquele ser pessoal, poderosíssimo, segundo a maior autoridade do universo, ele não era chamado Jesus ainda. Como que era o nome dele? Miguel. Todas as tratativas do Antigo Testamento, onde o anjo de Jeová aparece, o nome desse anjo é Miguel, que é o filho unigênito de Deus. Quando é que Miguel muda de nome? Quando ele esvazia-se de tudo que ele tem lá no céu, assume a forma humana e nasce como Messias, ou Salvador da humanidade. E aí, na função de Salvador, Jesus recebe o nome Jesus, né? O Filho de Deus recebe o nome de Jesus, o nome Jesus. Nesse caso aqui, Diego, a resposta da sua pergunta é Daniel capítulo 12. Miguel, o grande príncipe, vai agir em defesa do povo de Deus durante a grande tribulação. Se você negar que é o Filho de Deus, que posteriormente foi chamado de Jesus, você tem que também acreditar que Jesus não é o único que vai agir em defesa do povo de Deus. Existe também Miguel. Então, dentro das suas argumentações, eu espero que você seja honesto consigo mesmo e diga que tanto Miguel quanto Jesus, os dois, cada um tem o seu próprio exército, e esses dois exércitos vão agir em defesa dos cristãos verdadeiros durante a grande tribulação. Porque se você negar o meu argumento, obrigatoriamente você tem que assumir que dois exércitos de anjos, um liderado por Jesus e outro por Miguel, vão agir em defesa do povo de Deus. Será que você tem peito para assumir isso? Eu espero que não, porque seria uma heresia gigantesca. O que se pode entender claramente é que esse Miguel
é o Jesus, é o Filho de Deus que posteriormente, na função de Salvador, foi chamado de Jesus Cristo. Maravilha, obrigado. 5 minutos, exaurido, respondido. Agora nós teremos os 5 minutos de réplica do nosso amigo querido Diego, onde ele vai se dispor também do mesmo tempo, tá, gente? 5 minutos para replicar e assim sucessivamente iremos caminhando para o segundo bloco da nossa jornada desse debate. É o segundo bloco, certo? Digão, posso soltar seu tempo? Show. Valendo. Vamos lá. A pergunta foi clara, Diana. Qual texto diz que Miguel é Jesus? Aí você vai falar porque Miguel é príncipe. Então, se for assim, Ciro também é Jesus, porque Jesus é Messias e Ciro também foi ungido, né? Também foi Messias. Então, ele também é príncipe. Então, os outros príncipes, o príncipe do reino da Pérsia também, lá de Daniel 10:10, 10, 11, 12, 13, também é Jesus, porque ele também é um príncipe. Então, esse argumento de... Quando vai falar de trindade, você mostra uma tonelada de textos com referências ao Espírito Santo e ao Pai, ao Filho e ao Pai, e a comparação não é aceita. Mas aí uma comparação de príncipe, autoridade e o significado do nome deve ser empurrado goela abaixo para aceitar que uma criatura é Jesus, que Miguel é Jesus. Bom, sinto muito, mas o texto que eu pedi não foi apresentado. Esse Jesus Ben 10 que você está propondo aí, que fica mudando de forma toda hora, esse daí não existe na Bíblia. Na Bíblia que existe é o Jesus que era Deus, João capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 2, se encarnou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Esse é o Jesus que a Bíblia apresenta. Dizer que Jesus tinha um nome no céu e se chamava Miguel e coisas mais, é inferência sua, não tem texto em lugar nenhum na Bíblia, só se tiver lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 23. Aí depois você abre lá, Apocalipse 22, 23, que vai ter essas passagens que você está citando aí, essas coisas que você está falando aí. Pelo contrário, o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus Cristo é o mesmo para sempre. Dizer que porque Miguel é o principal mensageiro, aí você tem um grande erro, porque Miguel não é visto em nenhum lugar da Bíblia entregando mensagem, não o Miguel arcanjo. Ele não é visto em lugar nenhum entregando mensagem. Outra coisa, a mensagem mais importante que o anjo poderia entregar, quem entregou foi Gabriel e não Miguel. E se Miguel é esse comandante tão supremo do exército dos anjos, vou mudar de ambiente aqui por causa do meu filho. Se Miguel é esse tão supremo comandante dos anjos, ele que deveria dar ordem para que Gabriel fosse lá falar com Maria. Mas Gabriel fala que foi o próprio Deus que lhe deu essa ordem. Então, estaria Deus quebrando sua hierarquia? Estaria Deus dando bola nas costas do seu comandante angelical? Claro que não. Essas ideias de dizer, porque Miguel tem anjos e Jesus tem anjos. Todos os anjos são identificados como sendo de Deus, é só ler Salmos, como sendo do Filho. E quando a Bíblia fala que Miguel e seus anjos, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, batalhando, o texto não dá ideia de posse. O texto está dizendo que naquele contexto, Miguel liderava os anjos. Eu tenho uma empresa. Às vezes um vendedor chega e fala assim, fala comigo, aí fala com o patrão dele, falei com o dono. Chega outra vendedora, fala com a minha esposa, fala assim, falei com a dona. Como é que pode? Tem dois donos? Tem. Em cada contexto, uma pessoa faz o papel de dono. Então, naquele contexto de Apocalipse 12, 7, Miguel é descrito como tendo os anjos, Miguel e seus anjos. Da mesma forma, se for essa questão de dono, Satanás é dono dos outros anjos, não é apenas um líder. Isso não existe dono para anjo sem Miguel. Os anjos são descritos como de Deus e descritos como de Jesus Cristo. E Miguel é empregado em um dado momento, em um contexto de uma batalha. É como um exército que é liderado por um capitão que no campo de batalha ele está subordinado ao seu comandante, mas na realidade o seu chefe supremo é o rei, é o presidente da república, chefe supremo das forças armadas. Outro comentário que você disse é que não existe anjo figura alada. Então você não está lendo a Bíblia, porque ela está repleta de mensagens, de passagens de anjos com asa, anjos com quatro rostos, e etc. Então, existem os anjos, que são essas figuras aladas, e isso não é matéria artística, isso é matéria bíblica, isso é o que a Bíblia diz. É só ler Ezequiel capítulo 1. Existem esses anjos, que são os seres espirituais, é o que diz o livro de Hebreus, espírito ministradores, que trabalham a favor da igreja. Outra coisa, porque Miguel vai se levantar
e vai defender na grande tribulação. O texto é muito claro, é só ler Daniel 10:10. O anjo fala para Daniel que era sobre o teu povo. Miguel não vai se levantar para defender a igreja. Miguel vai se levantar para defender o povo de Israel. É isso que o anjo fala para Daniel. Sobre o teu povo, Daniel. Não é sobre a igreja. Outro detalhe que você mencionou aqui. Porque existe 2 exércitos de anjos. Isso eu já comentei, né? Miguel está subordinado a Jesus, o Adriano. Não tem essa comparação de Miguel recebeu autoridade. Isso já ia. Jesus recebeu autoridade. Então ninguém mais pode ter autoridade no céu. Só para completar, então Jeová não tem autoridade no céu? Jeová não tem autoridade? Bom, pense nisso. Maravilha.